Muito obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Antes de mais nada, agradecer a Natália e ao Conselho do Move Infra pelo convite e, evidentemente, a todos os presentes aqui. Um painel, como a Natália tem ressaltado, né, um dos eixos centrais do Move Infra, desde que a gente iniciou o movimento, é a questão de sustentabilidade, inclusive um dos pilares que norteiam, inclusive, a composição do grupo, né, que compõe o movimento. E acho que esse painel aqui ele tem uma riqueza de diversidade de abordagens sobre o tema da sustentabilidade, porque nós temos aqui o órgão ambiental, né, o Tomás, além de estar na CETESB, já esteve no IBAMA, enfim, uma ampla experiência em licenciamento ambiental, né? O Tiago, que está... Bom, o Tiago e a Cíntia, que ambos estão em agência reguladora, vivenciando o dia a dia da regulação, em que o tema de sustentabilidade se faz cada vez mais presente. O Tiago Toledo, no BNDES, do lado do financiador e olhando todas as dimensões dos projetos de infraestrutura e também os aspectos de sustentabilidade. O Marcelo, que está no setor privado, né, na luta de quem quer fazer os projetos acontecerem. E o Clóvis, que está na formulação da política pública e na implantação da política pública lá no Ministério. Então, acho que todas as perspectivas do problema estão aqui representadas e muito bem representadas. E aproveito para agradecer a todos. Bom, 2024 foi é um ano em que nós vimos no Brasil acontecendo fenômenos que costumeiramente a gente via mundo afora, mas raramente via acontecerem no Brasil, né? Então, esse ano nós tivemos, obviamente, todo mundo tem isso muito fresco na memória, uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, no final do primeiro semestre, né, que comprometeu severamente a infraestrutura do Estado, além de ter gerado um prejuízo social e material muito significativo. E aproveito para pedir desculpas aí a todos os presentes em nome do Pedro Capelupi, secretário do Rio Grande do Sul, que teve que ficar no Estado e não pôde vir nos prestigiar hoje. Mas, enfim, o Rio Grande do Sul vivenciou uma tragédia climática sem precedentes, né? Na sequência, nós vimos o Centro-Oeste vivendo uma seca muito pronunciada, que resultou em queimadas. Aliás, não só o Centro-Oeste, o Sudeste também, né? Todo o Brasil vivendo uma onda de queimadas sem precedentes também, que também, de alguma maneira, comprometeu a nossa agricultura e a nossa infraestrutura. Mais recentemente, uma seca grande na região amazônica, que já vem se repetindo, mas esse ano parece ter sido mais pronunciada ainda do que em diversos outros anos. Então, é fato que a questão climática tem ganhado cada vez mais relevância e o tratamento regulatório, o tratamento que as empresas passam a ter que dar para esse tipo de fenômeno, ele se torna cada vez mais imediato. Então, eu inicio aqui o nosso painel pedindo ao Clóvis Benevides, né, o subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes. Clóvis, como é que a Secretaria tem atuado nas diretrizes de transportes, aí, pensando no Plano Clima? Boa tarde a todos e a todas. Saudar e agradecer a Move Infra na pessoa da Natália e dos demais integrantes do movimento, e os meus colegas de painel na pessoa do nosso coordenador Peni. O Ministério tem entendido os aspectos climáticos e os riscos que precisam ser considerados na modelagem como uma premissa. Essa é a frase que tem nos pautado. A política pública precisa deixar de entender os riscos sobre a infraestrutura e os riscos gerados pela implementação da infraestrutura e todos os atravessamentos que devem ser considerados na lógica das mudanças climáticas como uma realidade que precisa ser identificada, precificada e partilhada na modelagem econômica dos contratos e na partilha de responsabilidade da gestão e do acompanhamento. É um terreno ainda muito incerto, a realidade discursiva ainda está muito distante da nossa capacidade preditiva de entender como os fenômenos vão acontecer, como eles se agravam. A seca na região norte mostra muito isso.
Você tinha uma estratégia de balizamento dos rios como uma alternativa. Essa estratégia começa a perder, inclusive, sentido, porque o comportamento de chuvas e o comportamento dos rios se alterou de um ano para outro, de maneira que ninguém, nenhum órgão, nenhuma estrutura de monitoramento conseguiu prever. E isso interfere diretamente no negócio operado pelo parceiro privado, nos investimentos que ele fará, no comportamento da demanda de tudo aquilo que se está considerando no momento em que a gente está discutindo no Ministério de Portos e Aeroportos a concessão desse novo modal. Então, as perguntas são muito mais expressivas do que as respostas. Há uma cultura de atribuir apenas e tão somente ao privado a responsabilidade de encontrar as soluções, e agora o Ministério, e sobretudo a agência, começa a fazer um percurso diferente desse. Primeiro, diretrizes de políticas públicas que indicam a necessidade e a urgência, mas as condições básicas para que essa partilha de responsabilidade aconteça. De um outro lado, investindo também muito na parceria com organismos internacionais e órgãos que coordenam o processo do Plano Clima, para que o entendimento, desde a definição da NDC brasileira e a repercussão disso nos compromissos do país, até as metas setoriais do Plano Clima para adaptação e mitigação, dialoguem com a estratégia regulatória dos contratos. A gente está muito no início, essa é uma agenda muito desafiadora, e o caminho para errar menos é a partilha de responsabilidade e de saberes. Então, a gente está muito focado nisso, essa é a diretriz do ministro Renan, do secretário Jorge. Nós estamos transformando isso em diretrizes de política pública, mas fazendo um processo distinto com a NTT, a muitas mãos, numa posição, inclusive, de vanguarda da NTT, de construir uma regulação responsiva a partir desses achados e desses desafios. Para encerrar, há que se identificar, e existem mecanismos colocados, por exemplo, o mapeamento do adapta-vias sobre a infraestrutura de transporte terrestre, dos riscos climáticos. Agora a gente está entrando numa fase de minerar essa informação para um pouco mais de assertividade. Há que se precificar os custos de adaptação de longo prazo, mas as estratégias de enfrentamento de curto prazo e de resiliência, e modelar com essa perspectiva, ou, no caso, reequilibrar os contratos também com essa perspectiva. Essa é uma realidade de todos nós, e a partilha de responsabilidade precisa ser de igual forma. Perfeito, Clóvis. Obrigado. O Clóvis falou em reequilíbrio de contrato, em mecanismos para financiar essa jornada que o país vai ter que atravessar agora. Então, eu pergunto aqui para o Tiago Toledo Ferreira, desculpe. O banco, o BNDES, ele passou por um período em que ele desembolsou centenas de bilhões de reais em financiamentos, depois ele se retraiu, agora ele está retomando um papel maior de protagonismo e está se engajando na transição ecológica, né? Mas os recursos dedicados a essa temática, eles ainda são tímidos, né? Ainda são, talvez, insuficientes para o volume que a gente, inclusive pela fala do Clóvis, imagina que vão surgir como necessidade nesses próximos anos. O que a gente vai ver da parte do BNDES nesses próximos anos, Tiago? Guilherme, eu acho bem interessante aqui a fala do Clóvis. Eu vou assumi-la como ponto de partida. Tá? A transição ecológica, como a gente está definindo aqui, é o grande desafio da nossa era. Tá? E a gente, como país, assumiu o compromisso. E, a despeito do compromisso feito pelo poder público, isso afeta as decisões privadas, seja na matriz de risco, seja na avaliação de retorno. Já é um risco que a gente já vem materializando. A gente teve, está aqui o Tiago Pereira da ANAC, ele vai, imagino que vai comentar o caso do aeroporto de Porto Alegre. É um caso concreto, a gente tem materializado, a gente tem aqui no movimento a Hidrovias, eu acabei começando, nem agradecer, aqui está a Natália na minha frente, eu acho que ela, como grande liderança do movimento aqui, Natália, agradecer a oportunidade, em seu nome, todos os participantes, tá, desse evento aqui.
Então, Guilherme, o ponto fundamental aqui de partida, eu acho que hoje a gente não deve mais analisar a transição ecológica como algo apartado. A gente tem os projetos normais e os projetos de transição. Como o Clóvis colocou, essa é uma dimensão que vai ter que ser incorporada. E aqui, trazendo a visão do financiador, eu vejo que a gente vai ser o último elo ali, o elo que vai fazer nessa junção. Mas a gente tem que ter uma base, pelo menos uma base regulatória sólida. Eu acho que a gente tem 2 agências aqui depois. É bem interessante, tem que ter uma base regulatória. A gente tem que ter uma base tecnológica. Quando a gente está falando de uma ferrovia, por exemplo, padrão, a fonte, o padrão de propulsão, mesmo mudanças aerodinâmicas no material rodante, eu acho que é um processo que tem custo, tem desenvolvimento. E a gente tem que ter, o Clóvis tocou nesse assunto, mas o Ministério vem empreendendo esforços, projetos que já tragam essa dimensão de transição, especialmente de adaptabilidade. Então, o financiador, falando pelo lado do BNDES, mas indo um pouco além, tá? Isso aqui eu acho que eu posso falar por todos os financiadores, sejam multilaterais, sejam bancos comerciais e até mercado de capitais. A gente está incorporando já na nossa análise a dimensão climática, assim como a gente tem o risco de crédito tradicional, o risco climático ele passa a fazer parte da nossa análise e ele passa a ser um elemento fundamental. Tá? Então, hoje, por exemplo, um projeto hidroviário, um projeto rodoviário, a gente vai analisar o risco que tem aquela infraestrutura e a resiliência dela enfrentar. Então, isso vai ser algo já está incorporado. Só que, por outro lado, por serem tecnologias que ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento, em muitos casos, a gente talvez requeira arranjos financeiros diferenciados para viabilizar. Então, entrando nesse ponto específico, eu vou dar destaque aqui para um ponto que a gente pode até desenvolver depois, que é o Fundo Clima. Tá? O Fundo Clima, ele era um fundo, como foi falado aqui na introdução, que despendia ali 200 milhões ao ano, em média, limitado a 80 milhões por projeto. Isso é insuficiente para viabilizar uma equação econômica de um projeto. Neste ano, ele já subiu para 10 bilhões de reais, até 500 milhões por projeto. Então, isso já muda a equação risco-retorno do projeto, já começa a viabilizar soluções que ainda com tecnologias que ainda são nascentes, que talvez não tenham um retorno pleno. Então, acho que a gente já começa a vir por isso. O Fundo Amazônia também mudou a escala. O Fundo Amazônia também tem uma dimensão econômica no apoio dele. E, para além do BNDES, eu acho que o mercado de capitais também é outro caminho. A gente fez uma operação, aqui aproveitando você, Guilherme, com a Rumo. Ano passado, a gente fez uma operação de um título SLB, que tem uma meta de descarbonização associada. Então, se essa meta não for atingida, a empresa leva um pênalti com aumento de cupom de juros. Então, foi uma emissão distribuída plenamente a mercado. Então, esses mecanismos privados internacionais, e aqui, Clóvis, a gente que hoje está, seja uma instituição multilateral, governo, a gente tem um desafio de mobilizar esse fund que existe no mundo, esse capital com apetite, esse capital que a gente fala de propósito, para poder viabilizar. Eu acho que, eu não diria que são insuficientes, tá, Guilherme? Eu acho que a gente tem hoje um arsenal de medidas, mas a gente vai precisar de uma base regulatória preparada. Acho que em construção é um processo, né, de projetos que já incorporem. A gente está à disposição. Eu acho que hoje já posso dizer que a gente conta com um volume de recursos considerável para trabalhar para apoiar essa transição. Obrigado, Tiago. Pode ficar tranquilo que a meta vai ser alcançada. Mas aproveitando a sua colocação, né, você dividiu o passado em 2 blocos, né, os projetos de transição ecológica e os projetos, entre aspas, normais, e colocou que agora já não existe mais essa segregação. Né? Tudo, na verdade, tem que ter um componente de sustentabilidade dentro. Né? E eu aproveito para perguntar para a Cíntia, sabendo que a NTT está desenvolvendo uma política de sustentabilidade, como é que a gente equilibra esses 2 objetivos, né? O objetivo da descarbonização e da adaptação com os custos contratuais e a sustentabilidade econômica dos contratos? Obrigada, Peninha. Bom, primeiro agradecer a Movinfra pelo convite, Natália, obviamente. Estou muito honrada de poder participar desse painel.
A gente está trabalhando ali na NTT, não só nos nossos contratos de concessão, né, de rodovias e ferrovias, mas também nessa norma de sustentabilidade. Então, a gente está criando um programa de sustentabilidade que deve ser aprovado pela diretoria ainda nesse mês de novembro, em que a gente prevê algumas formas de se financiar também essas novas formas de se ver e de, né, tentar enxergar o projeto de uma EVTEA de uma maneira sustentável. Já há alguns anos, né, desde que a Superintendência de Concessão existe, os nossos projetos eles têm sido estruturados com os padrões de desempenho, né, que vieram primordialmente do IFC, ligado ao Banco Mundial, mas também temos recebido bastante input de padrões do BID em relação ao tema ESG. Então, os nossos contratos, principalmente de rodovias, né, que tem um ciclo, né, roda mais, né, a gente tem muita coisa na carteira de rodovias, temos esses padrões de desempenho, e o que a gente está fazendo na nossa norma é detalhar mais, explicar tanto para o privado como também para a nossa gestão contratual como fazer e, né, prever ali os instrumentos que vieram por diretriz de política pública do Ministério sobre meios de financiamento também. Então, acho que aqui vale ressaltar, como o Clóvis falou, a gente está trabalhando ali em muitas mãos para poder fazer esse programa rodar. E temos, então, o input de duas portarias muito importantes do Ministério, a 622 e a 689. Uma trata de 1%, né, de resiliência, né? A gente fala que é a portaria do 1%, mas a partir de 1% da receita bruta daquele contrato de concessão tem que ser alocado, em novos projetos, né, tem que ser alocado para fins de resiliência, sustentabilidade, transição energética, enfim. E aí nós colocamos já nos nossos contratos de concessão que esse 1% ele está dentro das contas vinculadas, né, do nosso contrato de concessão, e ele pode ser utilizado ao longo da gestão contratual. Então, já tem aí uma verba, né, destinada para o tema de resiliência e sustentabilidade. Mas, para além disso, nós temos a outra portaria que eu mencionei, que é a 689, que é sobre debêntures. E nessa portaria define alguns critérios para que as emissões de debêntures elas tenham um fundo por trás delas verde. Então, no caso de rodovias, há uma exigência de requisitos sociais e ambientais. No caso de ferrovia, considerando, né, que é menos poluente se você comparar já com a rodovia de maneira geral, ela tem uma exigência de requisitos no âmbito social. Então, o que a gente fez na nossa norma de sustentabilidade foi prever como isso vai ser aplicado. E a gente não quis fazer um sarrafo alto, alguma coisa, né, que seja muito revolucionária, porque a gente não quer que afaste os nossos concessionários de conseguir emitir debêntures. Pelo contrário, a gente quer que haja, sim, mais recursos ali para as nossas concessões e que, ao mesmo tempo, sejam também sustentáveis. Então, nós criamos um mecanismo de prever uma necessidade de um sistema de gestão socioambiental que, na verdade, as concessionárias, de maneira geral, já têm, e um requisito social e, no caso de rodovia, mais um requisito ambiental e social, mas somente um requisito, porque a nossa regra lá, né, a nossa norma, prevê 9 possibilidades de parâmetros de desempenho que podem ser aplicados nessas rodovias e ferrovias da NTT. Então, a gente tentou fazer algo que deixe ali, cria um sarrafo mínimo e aceitável para que haja essa financiabilidade por meio de debêntures. Então, a gente entende que temos, sim, né, recursos. A gente, no nosso caso específico, quando a gente faz um EVTEA novo, já existe uma precificação em relação às normas, né, os temas ali de sustentabilidade que já estão nos nossos contratos padrões, principalmente de rodovias. E, além disso, ainda tem esse 1%, tem debênture, né? O Tiago acabou de falar aqui, né, do BNDES, algumas opções ali de fundos, né, mercado de capitais mesmo. Então, a gente vê que existe uma mudança aí de como se vê a finança para os contratos de concessão e de infraestrutura de uma maneira geral. E o que a gente está fazendo na NTT é tentar não só acompanhar, mas traçar, né, novos guias para isso, né, trazer essa discussão para perto da gente, como o Clóvis disse, não simplesmente deixar para o privado o problema, né? A gente está tentando resolver juntamente com o privado. Excelente, Cíntia. Você falou muito no que está sendo
trabalhado agora para os próximos contratos, né, para os contratos novos, mas a gente tem um estoque de contratos de diversos momentos do tempo, né, e o tema da sustentabilidade ele é um tema relativamente recente, sobretudo no tratamento regulatório, né. Então, eu pergunto agora para o Thiago Pereira, a gente viu dois fatos muito severos, né, que afetaram o setor aeroportuário de uma forma significativa. Um foi a própria Covid-19, que obviamente afetou o setor no mundo inteiro, mas no Brasil em especial. E, mais recentemente, aquilo que já foi mencionado, que é a tragédia do Rio Grande do Sul, que afetou lá o Salgado Filho de forma pronunciada. Como é que se lida com esses riscos imprevisíveis nessa multiplicidade de contratos vindos de diversos momentos da nossa regulação? Obrigado, Peninho. Obrigado, Natália, pelo convite. Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer grande estar aqui. Infelizmente, desde o início das concessões aeroportuárias, fatos que, digamos assim, atrapalham a performance do contrato têm sido recorrentes, né? Crise econômica, falência da Avianca, Covid e agora esse desastre natural em Porto Alegre, né? E como lidar com esses fatos num ambiente de regulação contratual, né? Alguns deles a gente consegue lidar com base na cláusula de risco, caso fortuito e força maior, né? Foi de forma, eu acho que bastante tempestiva durante a Covid, né? Já houve um reconhecimento quase que instantâneo pelo então Ministério de Infraestrutura a respeito do acionamento, né? Reconhecendo aquela crise como um caso fortuito, evento de força maior, e assim, ato contínuo, a ANAC começou a fazer os reequilíbrios dos contratos, né, já no primeiro ano, e desde então, anualmente, a gente calcula os efeitos da Covid vis-à-vis a demanda realizada nos aeroportos para fazer os abatimentos de outorga ou aumento de tarifas, a depender de cada caso, né. E foi o mesmo enquadramento que a gente utilizou também no caso do aeroporto de Porto Alegre. No caso do aeroporto de Porto Alegre, uma enchente sem precedentes que deixou o aeroporto inundado por 25 dias, quase um mês, né? E aí com danos estruturais na pista, né? Além do tempo que o aeroporto ficou parado por conta da inundação, o tempo que o aeroporto continuou parado por conta das obras necessárias para reparo. E nos dois casos a gente utilizou o mesmo dispositivo da matriz de risco. Esse dispositivo ele fala risco do poder concedente, eventos de força maior, ou caso fortuito, né, que não sejam seguráveis, né? E aí, no caso da pandemia, a gente teve manifestações muito rápidas da SUSEP, enfim, dos órgãos competentes, falando não tem seguro para isso. No caso da enchente, existe um seguro para enchente, né, que, inclusive, a concessionária, todas as concessionárias têm que apresentar. E a discussão então, o dano estava segurado, mas a extensão do dano não era segurável, né? Então, foi esse o mecanismo que a gente utilizou. É claro que agora tem toda uma discussão de reequilíbrio que a gente está fazendo, mas o reequilíbrio final, né, um reequilíbrio definitivo, mas naquele momento foi super importante para que a gente conseguisse ir por uma linha de uma medida cautelar e possibilitar que o governo provesse de forma cautelar fundos, um pouco mais de 400 milhões de reais, para que a concessionária conseguisse, junto também com o apoio do BNDES, né, conseguisse, num ambiente sem receita nenhuma, né, mantendo os funcionários sem receita nenhuma, porque o aeroporto estava fechado, para que ela conseguisse fazer essa reconstrução que está em andamento. A primeira etapa foi entregue agora no dia 20 de outubro, uma segunda etapa para antes da próxima alta temporada, para o dia 16 de dezembro, né, para abrir para voos internacionais. Obrigado, Thiago. Agora, passando um pouquinho para a temática do licenciamento, né, Tomás? O licenciamento ele pode ser visto, e acho que as pessoas enxergam ele dessas duas maneiras, né, ou como uma fonte de insegurança jurídica, né, devido a tempos para se obter uma licença e assim por diante, mas também como
um garantidor da sustentabilidade que cada vez mais nesse cenário de recorrência de eventos climáticos se torna uma temática cada vez mais importante. Como é que você enxerga essas duas faces dessa mesma moeda no licenciamento ambiental? Bom, rapidamente aqui, boa tarde a todos e a todas. Parabenizar a Movinfra aí pelos 2 anos. Parece que vocês estão trabalhando há muito mais tempo, né, Natália? Acho que tinha bastante barra amassada aí que vocês aproveitaram e já estão com diversas ações em curso. E pela qualidade do evento também, para a gente é uma oportunidade super importante poder falar um pouquinho aqui de licenciamento ambiental, com essa plateia qualificada, muitos usuários aí dos nossos serviços de licenciamento ambiental e também muitos representados pelo próprio Movinfra, né? Pelo Conselho do Movinfra. Bom, eu fui escalado aqui pelas Natálias, né? Pela Marcassi e pela Rezende, para representar aqui o Estado de São Paulo e falar um pouquinho de licenciamento ambiental. Então, eu vou aproveitar a perspectiva do evento, né? Fazendo esse olhar histórico para os 30 anos da Lei de Concessão, dizer nessa moeda de duas faces, ou como a gente estava conversando sobre o copo meio cheio, meio vazio, né? Perspectiva do copo meio cheio, meio vazio. Então, para o passado, certamente o copo é cheio, porque, para quem trabalha com meio ambiente, é nítida a diferença de performance ambiental dos projetos que são conduzidos pelas concessionárias, né? Então, há uma eficiência operacional muito maior, então há estudos, né, estudos qualificados, estudos de impacto ambiental, projetos de melhor qualidade, medidas compensatórias, então compromissos assumidos, sempre associados a um CNPJ específico, e então, associado à concessão, a gente tem um modelo de governança, né, muito mais eficiente muito mais responsável com o meio ambiente e muito mais eficiente para investir no meio ambiente. Então, para o passado, certamente o copo é cheio. Olhando para o presente, a Natália falou 80 bi em 5 anos, a gente já está fechando o segundo, então, assim, o copo está meio cheio, mas tem uma sede enorme, né? Difícil saber se vai ter água para todo mundo aí, mas nossa missão todos esses investimentos precisam passar por licenciamento ambiental e, para dar ordem de serviço, não basta a LP, precisa da licença de instalação. Então, claro que a gente tem um empenho muito grande para poder viabilizar esses projetos. E é importante, há uma cobrança muito grande por uma celeridade do órgão ambiental. Então, nesse diálogo nosso com os usuários, lá em São Paulo especificamente, são as duas vertentes que a gente vem trabalhando bastante. Primeiro, segurança jurídica das licenças, então ter uma instrução bem robusta do processo de licenciamento, mas ter uma decisão com celeridade para que a gente possa viabilizar os projetos. Então, os 80 bi, não deixar eles represados no licenciamento ambiental. E, olhando um pouco para frente, falando do futuro, eu acho que é muito importante, né, considerando a experiência tanto de IBAMA quanto do órgão estadual de meio ambiente de São Paulo, a gente pensar numa estrutura, num procedimento específico para cuidar do licenciamento ambiental das concessões, porque é muito diferente a gente licenciar obras públicas. Então, a CETESB licencia muitos projetos de prefeituras, né, 645 municípios no estado de São Paulo. A qualidade dos estudos apresentados, o tempo de elaboração, a forma de contratação dos estudos é totalmente diferente, não só dos estudos, como da execução dos programas. Então, é muito importante a gente pensar num procedimento diferenciado. No estado de São Paulo, a gente já vem fazendo isso, a gente olhar para as rodovias, né? O pessoal tem se debruçado sobre isso. Nesse ano, a gente desenvolveu um procedimento para regularizar os 11 mil quilômetros de rodovia, dos 22, né? Quase que é 50-50 lá em São Paulo, para a gente
adotar um procedimento diferenciado para as concessões, em que a gente coloca o plano de investimento dos ativos dentro da lógica de operação daquele ativo. Então, acho que é fundamental a gente desenvolver mecanismos mais céleres e que sejam compatíveis com um tipo de projeto e com o modelo de governança de um projeto concedido. Então, colocaria como palavras iniciais, usando a perspectiva aí passado, presente e futuro, essas considerações sobre licenciamento ambiental. Obrigado, Tomás. Vocês, logo quando assumiram o governo lá em 2023, enfrentaram um evento climático muito severo ali em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que varreu ali fevereiro, né, de 2023, que teve, inclusive, uma interrupção da Rio Santos, impactou várias rodovias ali, né? E, Marcelo, você, como CEO da EcoRodovias, tem concessões de rodovias no estado de São Paulo, tem concessões de rodovias no sul do país, também afetado, já mencionou várias vezes aí o ocorrido no Rio Grande do Sul, né? Como é que a EcoRodovias está se preparando para enfrentar essas mudanças, essas transformações cada vez mais recorrentes? Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta. Boa tarde aos panelistas. Você falou que a EcoRodovias atua nesse setor desde 98. A EcoRodovias foi responsável para construir a segunda pista dos imigrantes, né, que desse um projeto na época quase impossível, porque tem um desafio ambiental enorme. E em todos estes anos investimos muito dinheiro e hoje administramos quase 5.000 quilômetros, uma área gigantesca, né? Então eu diria, a EcoRodovias não está se preparando, a EcoRodovias está preparada para gerenciar uma malha em uma região com desafios enormes. Mas, evidentemente, hoje o risco, a resiliência não é só a resiliência da infraestrutura, se fala, obviamente, da resiliência climática, que envolve a infraestrutura, envolve toda a sociedade, todo o ecossistema, ou seja, se alguma coisa acontece na infraestrutura, mas que afeta a sociedade, que afeta o ambiente, como recupera? Qual é a sua resiliência? Antigamente, quando uma rodovia era destruída e abria uma vala entre um quilômetro e outro, a preocupação era da infraestrutura. Só que essa interrupção interrompe uma sociedade, não tem mais trânsito, não tem mais movimentação de mercadoria. Como todo esse impacto aqui, como é gerenciado? Então a resiliência climática impôs que o risco climático ele está mudando, está entrando em um quadrante vermelho. Temos que agir, temos que obviamente trabalhar mais. A gente está evidentemente trabalhando em uma análise de risco climático, a nossa vulnerabilidade climática, agora sim com um olhar de resiliência climática, ou seja, não só olhando a infraestrutura, olhando tudo o que acontece em volta da infraestrutura, e com um olhar de dupla materialidade, quanto o clima nos afeta, mas quanto nós afetamos o clima, porque às vezes as nossas rodovias, para quem talvez não todo mundo sabe, eles até viram represas, quando chove muito e os bueiros são subdimensionados, eles se tornam represas que uma vez que quebram, inundam. Então nós também afetamos o ambiente. Então olhar o risco climático com o conceito de resiliência climática e olhando a dupla materialidade amplia muito esse o risco, por isso que se chama risco, e exige um olhar muito mais holístico. Não dá mais sozinhos você cuidar de uma malha tão grande do risco climático. Você tem que ter, obviamente, um olhar holístico, ter um olhar de poder concedente, um olhar da sociedade. A EcoRodovias lançou recentemente a Agenda 2030, que tem objetivos muito claros a ser perseguidos. E por outro lado, a gente tem na cabeça, pelo menos na EcoRodovias, um mote que a gente diz, todo risco gera oportunidade. Quando o discurso do risco climático digamos, levado um pouco aos extremos, né? Quando se traz a ciência, sem trazer os cientistas, na pauta política, se amplia muito e se cria aquele efeito que às vezes a gente se pergunta por que essa coisa, se é tão grave, não anda. Até a Natália uma vez fez uma matéria
não precisa de muito mais, porque talvez a discussão seja muito polarizada. É um risco muito grande, então é tudo do poder concedente. Um risco muito grande. Não, eu não acredito, porque se fosse muito grande. Então a inércia acontece. Eu desconfio um pouco quando nascem ideias de grandes fundos para financiar o risco climático, ou quando todo vira poder concedente que tem que proteger. O setor privado é ligeiro, ele se enfia, ele vai. Depois esses fundos, vamos descobrir que não foram totalmente utilizados para isso, ou que esses riscos não eram realmente riscos impensáveis, né? Então acho que temos que baixar a bola e dar ao setor privado, forçar o setor privado a olhar isso como um desafio de oportunidade. A inovação, a nossa Agenda 2030 tem seus pilares, mas tem um pilar que gira em torno de toda a agenda, que é a inovação. As empresas privadas têm que enfrentar esse desafio olhando a inovação junto à sociedade civil e ao poder político. Assim, a gestão é efetiva. Não é só então um risco que precisa de recursos públicos ou precisa da proteção do agente público. O setor privado tem que pensar na frente, tem que inovar. Existem tecnologias hoje que podem ser aplicadas às rodovias, que podem prever eventos climáticos, existem, que podem prever desmoronamentos, enfim, tecnologias de materiais muito mais resilientes, projetos, a engenharia hoje projeta coisas impensáveis em pouquíssimo tempo, ou seja, as empresas têm que encarar isso como uma oportunidade, assim porque é uma oportunidade que vai gerar valor para o setor privado. E tirar da frente, não deixar que no setor da infraestrutura entrem aventureiros chamados por dinheiros de fundos que subvencionam ou de um poder concedente que abraça todos os riscos. Então o setor privado tem que encarar, fazer a sua parte, inovar, olhar essa situação, esse risco que está se mexendo, entrando num quadrante e trazer ele de volta, com um esforço do setor privado, obviamente, com o que se chama triângulo virtuoso, a sociedade e o poder político. Então eu quero declarar que nós somos operadores de rodovias, iremos investir, inclusive estamos até estudando a construção da terceira pista dos imigrantes. Evidentemente que sabemos que existe risco climático. E toda vez que estudamos, a gente faz contas, faz números e traz a atenção. É evidente, depois os contratos já levam mecanismos como aquele que foi falado da proteção da demanda. Esse é um mecanismo que quebra qualquer tipo... Você tira o risco da demanda de um contrato. Fenomenal. Grandes mecanismos são aceitos. Agora, entrar em tudo, trazer tudo para o contrato, trazer tudo, olha, 1% de receita é pouco para financiar. Por que é pouco? Porque alguém sabe exatamente o volume, sabe? Então, acho que o que a Rodovias está fazendo, que o setor de rodovias está fazendo, que os nossos fornecedores estão fazendo junto a nós, é se preparar para esse desafio. A gente levou a cadeia logística que nos dá suprimento juntos. Nós temos que mudar, vocês também temos que enfrentar esse desafio. E as agências juntos também. A agência de rodovias foi a primeira que implementou a tecnologia HSWIM, pesagem automática. São tecnologias que a agência NTT tem ajudado muito as empresas de rodovias a implementar. Ou seja, essa visão de inovação é que vai fazer com que esse risco volte a um risco gerenciado. E não unicamente fundos, reservas ou bater a porta do poder concedente. Então a gente tem que trazer para nós empreendedores, fazer a nossa parte também. Obrigado, Marcelo. Parabéns pela criatividade e a velocidade com que a Ecorodovias tem enfrentado a temática. Você falou muito do protagonismo do setor privado e da necessidade da gente encontrar um balanço equilibrado de distribuição de riscos nesse processo, né? E o Tiago Pereira tinha falado também nos casos concretos, né, em que, no caso da Covid, não havia, por exemplo, possibilidade de previsão de seguro. Já no caso do Salgado Filho havia o seguro, mas numa magnitude muito diferente daquela que seria necessária para reconstruir infraestrutura. Enfim, um ambiente complexo de você encontrar o equilíbrio correto para endereçar um risco que é de difícil mensuração, como você mesmo colocou, né, Marcelo? O que o Ministério dos Transportes
está pensando em incluir nas discussões a respeito da adaptação e da mitigação de riscos, Clóvis? Nós estamos terminando agora 2 trabalhos, que são os planos setoriais de adaptação e mitigação do setor de transportes no contexto do Plano Clima. Então, é importante que a gente se oriente a partir desse debate. Serão primeiro as premissas, depois os conceitos balizadores, para que então se defina metas específicas no contexto do Plano Clima, dialogando com toda a política nacional para adaptação e mitigação dos riscos no ambiente do setor de transportes. E estamos desenvolvendo 2 outras frentes para as quais são essenciais a participação efetiva. Primeiro, com a NTT e o BID, que é a definição de aderência, mensuração e formas objetivas de que essa agenda de sustentabilidade seja parametrizada para que a gente tenha um cenário efetivo de definição de metas e de alocação de riscos a partir de um processo metodológico sólido. Segundo, também com o BID, desenvolvendo uma estratégia, que é um roadmap, que nós chamamos de Plano de Negócios Sustentáveis, que vai da linha de entender que riscos podem se tornar oportunidades, que ativos podem ser utilizados numa outra perspectiva e como as estratégias que o Ministério da Fazenda está conduzindo de novas economias pode se aplicar a essa nossa realidade. Então, também uma consultoria bem ampla, que vai ouvir todos os setores, todos os interessados, para que a gente migre apenas do risco identificado, mas para as oportunidades que precisam ser incorporadas a essa nova agenda. Nós chamamos de premissa, porque não há condição de fazer esse debate sem considerar os riscos, mas chamando as oportunidades para a mesma mesa, para que a gente consiga, então, ter um cenário efetivo de partilha de responsabilidades. Perfeito, Clóvis. Obrigado. Tiago, Toledo Ferreira, nós, enfim, acho que celebramos aí o advento do Fundo Clima e a sua utilização, mas a gente ainda enxerga, como setor de infraestrutura aqui, as ações mais voltadas para projetos ambientais mais puro sangue, né? Então, te fazendo diretamente a pergunta, existe a previsão por parte do banco e dos formuladores de política de que o Fundo Clima possa contemplar de forma mais direta o setor de infraestrutura nos próximos anos? Sim, existe. Eu acho que sendo direto existe. E a gente tem que observar a trajetória do fundo. Tá? Ele era um fundo que girava em torno de 200 milhões, o que é absolutamente insuficiente até para um projeto intensivo em capital do porte, quando a gente pensa em Brasil. Então, ele não era voltado para isso. Agora, com esse aumento do patrimônio e da capacidade de apoio anual para a casa de 10 bilhões, eventualmente até indo para valores significativamente maiores, eu acho que a gente já começa a poder trabalhar com infraestrutura. Então, no ano passado, eu acho que quando o fundo ele abriu um caminho para a questão da energia, a gente também, infraestrutura, que a gente está muito focado em transporte, energia teve uma alocação muito forte. Em transporte, a gente começa em mobilidade urbana. Então, a gente tem desafios ali em mobilidade urbana. Hidrovias, a gente começou a apoiar, teve apoio efetivo. E eu acho que a próxima fronteira a gente tem aqui nessas grandes infraestruturas de transporte, né? Eu acho que o fundo, eu vou aproveitar aqui, Marcelo, a sua fala, ele não é uma bala de prata, tá? Acho que a gente não vai ter ele como a grande solução para todos os projetos, mas, Marcelo, esse ponto eu acho importante caracterizar. Existem algumas tecnologias, alguns projetos que eles geram muita externalidade positiva para a sociedade e hoje a equação econômico-financeira talvez não feche, por conta do custo financeiro. E aí a gente tem e aí ele torna-se uma ferramenta poderosa. A gente vê ele muito no contexto, até pela manhã, acho que foi o ministro, não sei se foi o ministro Renan, falando numa perspectiva de blended finance. Tá? Ele, sendo uma das fontes do projeto, ele gera uma viabilidade. Então, eu acho que existe uma perspectiva muito positiva para ferrovias, eu acho que é a próxima fronteira que a gente enxerga.
é fundamental. Acho que quando a gente fala de transição, dessa transição energética, a gente pensa muitas vezes em eletrificação, só que a gente esquece que o Brasil, a gente tem uma fronteira muito grande que é desenvolver módulos de alta capacidade. Tá? Então, quando a gente está falando da nossa matriz de transporte, que 67% do transporte de carga é feito pelo modo rodoviário, inclusive para largas distâncias, eu acho que o efeito disso em termos de emissão, ele é muito nocivo, e eu acho que a gente tem, pensando num sistema de transportes, tá? A gente tem modos de transporte que são mais indicados para longas distâncias, como a ferrovia, como uma hidrovia, como até uma cabotagem de uso marítimo. A gente tem a rodovia, que tem seu valor na média e baixa e curta distância. Então, acho que quando a gente está vendo, e a gente defende essa tese, tá? Quando a gente está vendo uma transição ecológica, o aumento da capacidade do modo hidroviário, do modo dutoviário e do modo ferroviário, essa mudança estrutural da matriz, sim, talvez seja das medidas mais eficazes para se promover a transição. Então, nesse sentido, a gente defende e vem observando nos últimos anos. Eu acho que a expectativa, mantendo-se essa trajetória, sim, é que a gente tenha mais segmentos apoiáveis. Eu acho que aí a gente vai ver, ao longo do tempo, eventualmente, tecnologias, até no modo rodoviário, tá, que demandem, que tragam, seja de cobertura asfáltica, sejam algumas intervenções ali que reduzam significativamente as emissões, mas eu acho que no transporte rodoviário vai estar mais para o lado do equipamento de transporte, tá? Uma eletrificação, uso de fontes alternativas, principalmente se a gente for ver do poço à roda, tá? A gente fala muito de biocombustíveis. O Brasil tem vantagem comparativa. A nossa agricultura ela é mais de baixo carbono que a gente observa no clima temperado, então a gente também tem possibilidades. Tá? E aí, Guilherme, sendo bem... retomando o argumento, sim, o fundo já teve, no ano passado, uma participação efetiva, aí muito com foco em energia, mobilidade urbana e eletrificação. A gente começou a trabalhar com a hidrovia, e a expectativa é que ele se torne uma ferramenta cada vez mais presente nesse apoio à transição ecológica nos transportes. Obrigado, Tiago. Estamos muito alinhados nessa perspectiva aí do lado do setor privado, torcendo para que o fundo se torne esse instrumento mais amplo que você tá descrevendo. Cíntia, tanto o Clóvis como o Marcelo falaram bastante em risco, né? Distribuição de risco, alocação de risco, né? Você pegar os contratos de concessão lá dos anos 90, acho que nos mais diversos setores eles simplesmente não têm matriz de risco, né? Aí os contratos aí da última década e meia passaram a ter, e agora a gente vê a emergência aí dos eventos climáticos e a necessidade de se revisitar cada vez mais esse assunto. Como é que a NTT vem lidando com o risco contratual e com a incorporação desse tipo de risco de mudança climática nos contratos? Bom, essa pergunta geraria um seminário inteiro, né? Mas, na verdade, a gente já, de fato, como você já mesmo mencionou, a gente tem uma matriz ali para alocação de riscos já bastante avançada. Recebemos, inclusive, bastante elogios em relação à matriz de riscos da NTT. E a gente tem ali uma distribuição de riscos que possibilita que a gente tenha alguns critérios, por exemplo, de riscos geotécnicos e ambientais já previstos ali naquela matriz, né? Então, vamos supor, se já tiver alguma previsibilidade de um escorregamento de talude, por exemplo, num EVTEA de uma rodovia, aquilo vai estar já alocado à concessionária. Caso aquilo não seja previsível, vai estar alocado ao poder concedente. Então, existe já previsão nesse sentido. Mas, quando a gente fala aqui de desastres naturais, né, e puxa para esse lado de resiliência e adaptação da infraestrutura, talvez a gente tenha que pensar um pouco em riscos que não estejam ali, né, no que possa ser esperado, apesar de fato, terem, né, muitas formas de se medir e acompanhar a meteorologia, enfim, saber o que vai acontecer com o clima dali um tempo. Alguns desastres realmente pegam a gente de um pouco de surpresa, né? Então, pelo menos em relação à sua extensão. E aí aqui o Tiago, da ANAC, fez um comentário que
é bem relevante em relação ao desastre ali que aconteceu no aeroporto Salgado Filho, que é a extensão do dano. Isso é um ponto que é muito relevante. A gente está num processo agora, com a nossa matriz de risco já mais amadurecida, de revisitar alguns desses pontos. Então, na nossa própria matriz de risco, fala que o risco extraordinário ele vai ter ali um tratamento estatístico conforme a regulamentação da NTT, que não saiu ainda. Então, a gente está trabalhando nisso. Então, a gente tem um projeto para poder pensar um pouco em como aprimorar os riscos extraordinários do contrato, em como também pensar em como, né, pensar esse valor, esse dano máximo ali, que pode ser calculado para fins de tornar o contrato de concessão mais segurável, né, mais previsível, e isso facilitar ali a relação das concessionárias com as seguradoras. E, além disso, a gente tem a previsão no nosso contrato do que a gente chama de riscos residuais, que é aquilo que não é previsível. Então, até 2% da receita da tarifa ali do ano, né, que seja alocado decorrente de risco residual ou extraordinário, fica alocado a concessionário. O que passar, aí passa pelo compartilhamento. Então, a gente entende que esse tipo de solução que já existe na matriz contratual já é bastante útil para ajudar. Mas, claro, como já foi falado aqui pelo Clóvis, é um tema novo. A gente está trabalhando. Esse programa de sustentabilidade que a gente está fazendo, a gente fez muito em conjunto com o Ministério. A gente está tentando ali descobrir melhores formas para a gente trazer o assunto à tona, e a gente não quer fazer isso sozinho, sem a participação do setor privado. Tanto é que, na nossa norma, a gente prevê a criação de alguns comitês que vão ter a participação paritária de poder público e, né, concessionários e regulados, né, do nosso setor de rodovias e ferrovias. E isso eu digo tanto para novas concessões, mas também para os projetos existentes. Eu acabo puxando para novas concessões, né, porque eu trabalho com as novas concessões, mas a gente tem essa ideia e eu acredito que muito vai se evoluir também nesse sistema que a gente criou de comitês para a gente poder discutir como trazer essa sustentabilidade de uma maneira que seja também mais justa e que traga eficiência para os nossos contratos de concessão de rodovia e de ferrovia também. Obrigado, Cíntia. Tiago Danac, o deputado Arnaldo, de manhã, no primeiro painel, no painel de abertura, falou um pouco do que ele está visualizando para o projeto, né? E aí ele falou em reequilíbrio cautelar, né? E eu acho que, de alguma maneira, vocês, no caso do Salgado Filho, aplicaram alguma coisa parecida com isso, enfim. Ele pode ser uma solução para minimizar os impactos desse tipo de evento não previsto em contrato? Como é que você enxerga o reequilíbrio cautelar como instrumento para isso? Então, eu não sou advogado, mas as medidas cautelares elas estão a dispor do ente público quando para mitigar, para evitar um risco iminente, né, ou a ocorrência de efeito, a concretização de efeito de um risco iminente. Assim, já temos o nosso contrato, né, o nosso contrato de concessão não tem não regulamenta esse assunto, só que o nosso entendimento era de que, em razão da necessidade de reconstrução de um equipamento, para vocês terem uma ideia, o Pedro não pôde vir, né, infelizmente, o Pedro Capelupi, 97 mil passageiros por semana lá no Rio Grande do Sul, em dezembro do ano passado. Desses 97 mil, 90 mil são no Salgado Filho. Olha só, é mais de 90% do tráfego aéreo do Estado. Então, o efeito era absurdo e cada dia adicional que o governo, que a sociedade ficasse sem aeroporto, é um dano muito grande. Então, diante desse cenário, a gente concluiu que, independentemente da análise de reequilíbrio, que demanda, todo mundo aqui trabalha no setor de infraestrutura, sabe como é que é um processo de reequilíbrio, né? Tem que mensurar direitinho as perdas, né? Enfim. Então, não daria tempo da gente fazer todo esse processo.
já estava configurado como evento de caso fortuito, força maior. Tem essa questão do seguro que a gente está tratando. Enfim, então, a gente tinha elementos naquele momento para tomar aquela medida cautelar, né? Aquela medida cautelar que era um aporte do governo federal junto à concessionária para que a concessionária começasse, no mais rapidamente possível, a reconstruir o aeroporto. Como eu falei, cada dia adicional em Porto Alegre sem o Salgado Filho é um dano quase imensurável para a sociedade. Enfim, eu acho que eu sou regulador, eu, a princípio, acho que os problemas têm que surgir para a gente trazer regulação, né? Não tentar colocar regulação na frente, tentando prever problema, porque, geralmente, a realidade é mais inteligente que os reguladores, né? A nossa capacidade cognitiva é difícil de prever tudo. Mas, enfim, considerando que a gente já tem alguns exemplos, né? Acho que o governo do Estado de São Paulo também, na própria NTT, na agência, né? Pegar essa massa crítica e tentar melhorar o ambiente regulatório, eu acho que é super bem-vindo, e mais no sentido de lidar com o acontecimento, né? Uma vez que aconteceu, a gente tem que agir rápido, aí o instrumento cautelar ele é super útil aí para o agente público. Obrigado, Thiago. A Cíntia falou bastante, Tomás, em dificuldade de mensuração, né? Desse tipo de risco, dificuldade de mensuração das formas de mitigar, etc., né? E a gente sabe que os condicionantes e compensações ambientais também são, muitas vezes, de difícil mensuração. Como é que você enxerga as possibilidades da gente endereçar isso nos contratos, esse tipo de risco? Então, olhando contratos, mas então sim, sempre a gente acaba fazendo a regulação ambiental, né, o licenciamento ambiental ao lado nas concessões da regulação, né? E aí é super importante um diálogo mais próximo possível entre os órgãos reguladores. A gente tem feito bastante esse estreitamento lá em São Paulo, para que a gente possa, para que principalmente o órgão regulador ele saiba interpretar os conceitos aplicados pelo órgão ambiental, né, dentro do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, quando a gente avalia um estudo, identifica uma pendência para a emissão daquela licença, como é que o órgão regulador pode interpretar essa pendência, né? Se é de fato uma má performance do empreendedor, do investidor, ou se é eventualmente algo que não estava previsto e foi apontado numa audiência pública ou pelo próprio órgão licenciador em uma vistoria. Mas, assim, são um pouco dois universos distintos aí, mas é muito importante ter essa ponte, esse diálogo, uma proximidade entre a regulação e o licenciamento. Mas, assim, lembrar que aí a gente acaba adotando, dentro do licenciamento ambiental, as boas práticas da regulação, né? Então, tem um diálogo, transparência. Só que a fonte, que na regulação, né, a principal fonte é o contrato de concessão, no licenciamento ambiental talvez seja uma combinação entre a licença e o estudo ambiental. O estudo ambiental tem um papel muito relevante dentro do licenciamento, né? As obrigações elas não ficam todas definidas na licença ambiental. Muito importante visitar o estudo de impacto ambiental, porque se tem uma obrigação que surgiu ali na licença ambiental e ela não tem um embasamento no estudo de impacto ambiental, é uma obrigação que aí sim pode ser revista, né? É objeto de discussão, redefinição, com razoabilidade, proporcionalidade, a gente chega a um novo entendimento. Então, para que o licenciamento ambiental ele seja o mais próximo, ele é um instrumento de gestão de impactos ambientais, né? Então, para que, de fato, ele se debruce sobre impactos reais, e não só sobre impactos hipotéticos, né? Que foram elencados no estudo de impacto ambiental. Então, realmente não é fácil mensurar, parametrizar assim, para as questões do meio físico, então para a qualidade do ar, para a qualidade da água, a gente tem, né, parâmetros para poder aplicar a regulação ambiental,
Para outras questões, por exemplo, para a biodiversidade ou para aspectos socioeconômicos, a gente não tem essa parametrização, então realmente é um pouco mais complexo. Mas é isso, acho que visitando, se embasando nos estudos de impacto ambiental, é que a gente, aí, adotando as boas práticas de regulação, a gente faz essa definição e, inclusive, discussão se cabe ou não cabe determinada condicionante e com qual profundidade. Só, antes de te devolver, Perim, fazer uma observação de que essa discussão não tem sido muito comum. Lá no dia a dia, basicamente 2 anos de gestão, a gente faz muitos atendimentos, né? Só no primeiro ano foram 620 atendimentos que eu fiz lá na pessoa física, lá na presidência da CETESB, e a maior demanda que a gente recebe é preocupação quanto à celeridade dos processos, não entra tanto na discussão quanto ao cabimento de determinada condicionante ou extensão de determinada condicionante. Para não dizer que não existe, existe um caso, que eu consigo lembrar aqui nesses 2 anos, na área de saneamento, que a gente está ainda em discussão, mas é muito raro. Onde que talvez vocês estejam conseguindo mensurar bem. Marcelo, você falou bastante da importância do protagonismo do setor privado nessa agenda, né? E eu sei que a Ecorodovias está fazendo um estudo de adaptação da infraestrutura, né? Pilotado aí por vocês. Como é que você enxerga os instrumentos de financiamento a essa agenda de adaptação? Eles são suficientes? Que tipo de aprimoramento que a gente ainda tem que buscar? Eu acho que ainda estão nascendo os instrumentos de financiamento. Eu me lembrei falando de financiamento, de recursos necessários para essa agenda. Para depois, me convidaram a visitar uma galeria, o túnel do Frejus, que une a França e a Itália. Fui recentemente, 1 mês atrás. 12 quilômetros de túnel, vai ser aberto recentemente, mas esse túnel foi construído com uma limitação de dimensão, porque a França não quis, na época, absolutamente aumentar o modal rodoviário. Não quis, então limitou o tamanho. Aí os caminhões são todos iguais, caminhões de 5 eixos, que hoje são Euro 6, já não poluem mais nada, mas enfim. Então foi feito um tamanho pequeno, passa um só caminhão, 12 quilômetros. Então, para eles protegerem um eventual incêndio no meio, 6 quilômetros, tiveram que montar uma infraestrutura de segurança gigantesca. Tá? Estão abrindo esse túnel, hoje os caminhões passam 70 metros a cada um. São caminhões que não poluem quase mais nada, então a tecnologia já chegou, mas o túnel ficou pequeno. Mas pelo tamanho da infraestrutura que foi colocada, adivinha qual é o preço do pedágio para 12 quilômetros? Acho que ninguém vai conseguir adivinhar. Entre 400 e 500 euros, 12 quilômetros. Então, não era talvez pensar com menos. Então, tudo que ele falou, que falaram, o risco é estudado, é mitigado, a parte que não é mitigado fica com o poder concedente, a parte que tem que ser tratada fica com o privado. Se escuta a sociedade, se pensa, eu acho que formas de financiamento, recursos existirão. Não dá para simplesmente fechar os olhos por certas temáticas, porque depois o problema surge. Lá a conta ficou na bolsa dos usuários, ou afinal de todo mundo, porque 500 euros para 12 quilômetros de sustentável para mim não tem nada. Mas, enfim, na época, o governo francês achou que essa é a única forma de desincentivar caminhões, em vez de pensar que os caminhões deviam ter sido construídos com tecnologia, coisa que aconteceu. Agora o túnel ficou pequeno. Então, é colocar um debate correto na mesa. E aí as coisas ficam de pé, porque o risco residual é coberto, aquele que não pode é o seguro e aquele que fica a cargo do privado. E aí o financiador consegue entrar e consegue financiar. Agora, esse diálogo tem que ser feito. E aí as coisas vão. Se se discute essas emergências com o medo, daqui a 50 anos tudo vai Rio de Janeiro não vai aparecer mais. Ou ninguém acredita, ou a conta vai ficar toda para alguém. Então acho que não, vejo mais a importância de um debate sério
alocação justa dos critérios, uma iniciativa privada pujante que terá recursos. Obrigado, Marcelo. Vou, então, dado que a gente tem um tempinho final em função da ausência do Pedro, vou passar 30 segundos cada um para uma consideração final, começando aqui pelo Clóvis. Pode ser, Clóvis? Apenas o agradecimento à Movinfra, aos painelistas colegas e o compromisso de ampliar o debate franco, honesto, sincero, aberto e transparente, como o problema nos exige. E fazer um elogio especial à condução, viu, Penny? Um dos melhores condutores de painel com o qual eu já tive a oportunidade de interagir. Obrigado. Boa tarde. Tiago? Agradecer também a oportunidade. Eu acho que esse debate é muito necessário, então é muito oportuno a gente estar aqui. E do lado do BNDES eu coloco, nós estamos à disposição, a gente tem instrumentos, tem ferramentas de mercado de capitais, fundos. Então, tragam bons projetos, tragam boas iniciativas, a gente está aberto a discutir e a apoiá-los. E muito obrigado. Obrigado, Tiago. Cíntia, por favor. Bom, agradecer, obviamente, a participação aqui, né, nesse painel. Acho que é muito interessante quando a gente traz novas perspectivas, setores diferentes, né, a visão do licenciamento, a visão do privado, do financiador. Então, é muito interessante a gente poder participar, estar junto aqui. Está todo mundo pensando em alguma forma sobre o tema, né? Não tem como não pensar, quem não pensar vai ficar para trás. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui. E eu, na minha posição aqui de reguladora, né, com 2 concessionárias aqui, uma de rodovia e uma de ferrovia, eu conclamo realmente a fazer parte a esse movimento que a NTT está trazendo na nossa norma de sustentabilidade. A gente está muito feliz de estar com essa possibilidade aqui na mão. Obrigada, gente. Obrigado, Cíntia. Eu era só o mediador, tá? Não estou aqui como concessionário. Tiago. Bom, obrigado a todo mundo. Aí foi um prazer dividir o painel com os colegas de tanto conhecimento. Enfim, sustentabilidade é um desafio. Lidamos com contratos de longo prazo, com algum nível de rigidez, e aí acho talvez o grande desafio, né? Para os próximos eu acho que a gente está tentando tratar, mas para os correntes, né, para os contratos atuais, eu acho que é o grande desafio de fazer essa transição, né? Como é que, enfim, o quadro de riscos mudou, o perfil ambiental mudou, e como é que a gente consegue gerenciar isso de forma razoável, considerando todas as restrições contratuais, né? No final do dia, eu acho que a receita é a mesma de sempre: cooperação e bom senso de ambas as partes, para que a gente faça um compartilhamento de forma razoável, sem onerar demais uma parte ou outra. Muito obrigado, gente. Obrigado, Tiago. Tomás. Bom, o ministro Pedro Malan falou bastante em privilégio, né? Destacou assim, os componentes da equipe, fazendo um resgate ali do momento de amplas discussões. Dizer também que é um privilégio estar à frente da CETESB. O Estado de São Paulo está passando por um momento super interessante também. Enquanto a Marcaça fazia a apresentação dos 80 bi ali, tinha um mapa atrás do deputado Arnaldo Jardim ali, mapa bonito do Brasil. O Estado de São Paulo está todo rabiscado, então tem um tanto de coisa passando lá pelo Estado de São Paulo. Muitos projetos certamente passarão por essa discussão. Dos que foram citados ali, alguns são de licenciamento nosso, mas tem alguns também de licenciamento do IBAMA. Mas é isso, é um privilégio estar compondo a equipe ali, realmente lideranças espetaculares que a gente tem no Estado. Então, um momento de criação muito grande, e esperamos o cronograma aí desse 80 bi para a gente poder processar os licenciamentos que são nossos. Obrigado, Tomás. Marcelo, o túnel ele conecta a França à Itália. Os franceses tiveram uma visão, e os italianos, só que acho que os italianos, eu estava do lado dos italianos, eles estavam muito bravos. Mas eu agradeço e acho que a mensagem: podem contar com a Movinfra e com as empresas que fazem parte da Movinfra nesse desafio de enfrentar o problema da resiliência climática.